que eu sou adventista? Um dos fatores é porque essa igreja tem um compromisso com a verdade. E esse seminário que eu vou apresentar agora, ele nasceu por causa de um e-mail que eu recebi na Novo Tempo. Na Novo Tempo nós recebemos cerca de 1000 e-mails por dia. E eu tenho uma equipe lá que responde a esses e-mails. São pedidos de cursos bíblicos, pedidos de aconselhamento, dúvidas bíblicas, etc. Mas esse Guilherme, ele mandou um e-mail para nós há algum tempo, e aí o e-mail chegou para mim. Olha o que ele diz: gostaria de dizer que é insuportável um pastorzinho falando mal da igreja que Jesus fundou e também do Santo Padre, o Papa. Criem vergonha na cara e vão estudar história. Vocês não sabem de nada. A Bíblia de vocês é mutilada. Vocês não passam de uma seita, de lobos que atacam ovelhas. Jesus, quando subiu aos céus, deixou uma igreja e não a Bíblia, seus bibliólatras. Quando é bem carinhoso, eles mandam para mim os e-mails, né? Então eu fui, sentei, gastei lá 1 hora para responder. Preparei uma página de resposta para o Guilherme. Comecei dizendo assim: Guilherme, obrigado por seu contato. Agora, você está falando que o seu Papa é santo? Eu acho que você não tem acompanhado os noticiários, porque o Papa Francisco, quando ele assumiu o pontificado, ele pediu oração à igreja e se declarou pecador. Então você tem que ver o que ele está dizendo por aí. Ele mesmo disse ser pecador e até pediu oração para a igreja. Você está dizendo que nós não estudamos história? Você está equivocado. A igreja adventista tem uma escola de interpretação profética que é historicista. A gente estuda a Bíblia aliada à história. Nós respeitamos a história e buscamos ver na história o cumprimento das promessas divinas e das profecias. Você está dizendo que a nossa Bíblia é mutilada? Não é a nossa que é mutilada, é a católica que tem livro demais, pelo menos 7 a mais. Então a nossa não está mutilada, e vocês colocaram livros que não deveriam ter colocado. Você está dizendo que nós somos lobos que atacamos ovelhas e que Jesus deixou uma igreja e não a Bíblia? Pelo contrário, ele deixou a Bíblia e não uma igreja nominal. Mas todos aqueles que seguissem a Bíblia seriam membros dessa igreja universal que Jesus deixou. E aí, depois de usar alguns argumentos, todos com textos bíblicos, eu mandei para ele. E fiquei esperando a resposta. Passou-se 1 semana, 2. Depois de 2 semanas veio a resposta. Por que você não evangeliza? Só sabe meter a boca na igreja de Cristo? Isso é repugnante, me desculpe. E eu perguntei: só isso? Mandei uma página para ele. Eu achei que ele fosse contestar toda a minha argumentação. Ele mandou 3 linhas e ficou por isso mesmo. Você percebe como que as pessoas nos criticam pelas coisas que nós ensinamos? E aí vem a grande questão: qual é o compromisso que a igreja adventista tem com a verdade? Nós temos um compromisso muito sério. E uma das grandes preocupações dessa igreja é não se afastar 1 milímetro sequer da Bíblia. Tanto é que desde o nosso surgimento, nós temos uma preocupação muito grande em sermos bíblicos em tudo que ensinamos. E foi em 1872 que a igreja elaborou pela primeira vez o seu credo, ou a primeira tentativa de um credo. Naquela ocasião, foi publicado um artigo na Review and Herald chamado Sinopse de Nossa Fé. E nesse artigo possuía lá 25 pontos naquilo que creem os adventistas. A igreja elaborou isso melhor e em 1889, quando surgiu o Yearbook, e a partir daquele ano, todos os anos a igreja publica o livro do ano. Então, na primeira edição, lá de 1889, a igreja já colocou lá os pontos de crença. E naquele momento foi sistematizado 28 pontos, 28 ensinos que a igreja ministrava. Houve uma revisão dessas crenças em 1931 e sistematizou-se melhor,
e ficaram em 22. Em 1980, a igreja enfrentou um sério problema com dois homens especialmente, Desmond Ford e Robert Brinsmead. Esses teólogos começaram a questionar a doutrina adventista do santuário e algumas visões que nós temos de santuário. Então a igreja reuniu um grupo de teólogos para responder a esses homens. E esta resposta foi colocada num livro que veio receber o nome de Nisto Cremos. Então o livro Nisto Cremos surgiu aí, em 1980. Na Assembleia Mundial de St. Louis, em 2005, a igreja, revisando suas crenças, como sempre faz, votou a 28ª doutrina. Em 1980 foram 27 pontos e a partir de 2005, 28, quando foi votada a nova e última doutrina, que tem a ver com o crescimento em Cristo. Que nós somos, quando somos libertos do poder do maligno, nós somos definitivamente. Então hoje a igreja pensa o quê? Ela ensina 28 crenças fundamentais. Então a igreja sempre se preocupou em ser bíblica na sua explanação. Outro dia eu batizei uma jovem de uma igreja aí. E eu perguntei assim: você foi mesmo quanto tempo nessa igreja? Ela disse: sempre. Eu nasci nessa igreja. E qual é a doutrina dessa igreja? Porque eu não conheço. E não é muito fácil encontrar material nem na internet da igreja. E ela falou assim: olha, a doutrina da nossa igreja, ela é velada apenas ao presbitério. Só eles sabem. E eles ensinam parte disso para as igrejas. E eu pedi a ela que buscasse no presbítero dela se ele podia ceder uma cópia do que eles creem. E com muita dificuldade ela conseguiu uma cópia para mim. E quando você olha o que eles ensinam lá, essa igreja mesmo em questão, eles ensinam 4 pontos. 4 pontos. É isso que eles ensinam. Eu estava em Manaus outro dia, num momento de tarde como esse, com treinamento, sentou do meu lado um rapaz. Ele falou assim: pastor Arilton, eu queria dizer para o senhor que eu sou adventista, graças a Novo Tempo, e eu fui tantos anos de uma igreja tal. E ano que vem eu seria pastor lá, mas aí eu conheci a verdade, me desliguei e já me batizei. Aí quando ele falou isso eu fiquei curioso, falei: escuta, ano que vem você seria pastor na sua igreja? Sim. E por que você seria pastor? Ou como você seria? Qual é o processo? E eu só vou contar para vocês porque eu ouvi da boca dele. Ele falou assim: o processo é muito simples. Você pega a sua Bíblia, você vai diante de uma junta de outros pastores da denominação e você tem que abrir a Bíblia aleatoriamente 40 vezes. Colocar o dedo no texto e no texto que bater o seu dedo, você tem que lê-lo e fazer um apelo para a oferta. Se você fizer isso 40 vezes, você é classificado como pastor. Você já pensou nisso? O que faz o pastor é a habilidade de pedir dinheiro, não importa o texto que ele cai. Então a igreja adventista não trabalha assim. Nós temos um compromisso muito sério com a verdade. E por falar em compromisso sério com a verdade, quando você pega o livro Nisto Cremos, lá fala que esse livro está constantemente sendo estudado e revisado. Por quê? Porque essas revisões da expressão do pensamento doutrinário adventista, elas não representam a mudança na crença, mas ajustes na declaração que resume e sistematiza aquilo que nós acreditamos. Você sabe que em cada 5 anos, quando a Igreja Mundial se senta, algumas das 28 doutrinas, mais uma vez, são colocadas no foco para serem estudadas. Na última Assembleia foram 4 delas. E a igreja gastou tempo em cima delas para saber se nós estamos ensinando de forma correta, se o linguajar está correto, se a linguagem é mundial, se alguma palavra dentro da nossa declaração está sendo um ruído de comunicação. Que igreja você acha que se preocupa assim com a Bíblia? Ou com o que ensina? Por exemplo,
Se você perguntar para Tiago White, bom, não dá que já morreram, né, gente? Por lá, segura aí. Mas se você perguntasse para esses homens, quando eles estavam em vida, a respeito da Trindade, eles diriam que não acreditavam na Trindade. De fato, eles não acreditavam. A igreja, nesse momento, inclusive com Uriah Smith, que quem sabe foi o primeiro teólogo da igreja, a igreja naquele momento não havia sistematizado o tema da Trindade. E vários dos pioneiros, aqui estão 3 deles, não acreditavam na Trindade. Isso torna a doutrina uma falsa? Ou a crença falsa? Não, naquele momento não havia essa maturidade. A igreja depois continuou a estudar o tema e chegou ao ponto que ela definiu que Trindade é uma doutrina bíblica. Ainda que nós não temos os primeiros, não fomos os primeiros a sistematizá-la, porque os católicos fizeram isso antes de nós. Então muitos por aí estão se levantando e dizendo assim: nós temos que voltar ao adventismo histórico. A igreja tem que voltar a crer como criam todos os pioneiros. Não, senhor. Voltar a crer como criam os pioneiros é passar a descrer da Trindade, é voltar a comer carne de porco e etc. Então nós temos que manter tudo aquilo que a igreja descobriu ser verdade e conserva isso como verdade. Porque a gente aprende dessas histórias é que o conhecimento da doutrina, ele é progressivo. Eu tenho uma declaração aqui que vai nos ajudar. Na medida em que estudamos as Escrituras, nós adquirimos uma compreensão cada vez mais ampla das verdades bíblicas, mas a realidade delas ainda vai muito além da nossa compreensão. Por isso dizemos que o nosso entendimento da verdade, ele é o quê? Parcial e progressivo. Essa é a compreensão da igreja. Então a verdade sempre será verdade, mas a compreensão acerca dela é progressiva. Então pode ser que a igreja hoje não crê em alguma coisa que está na Bíblia e daqui a 10 anos ela vai passar a crer. E eu vou mostrar um texto para vocês hoje, onde Ellen G. White fala justamente isso, que nós nunca podemos parar de estudar a Bíblia, porque existem verdades na Bíblia a serem descobertas. Então nós temos que ser o povo da Bíblia, o povo que estuda a Bíblia. No prefácio do livro Nisto Cremos, os editores escreveram: escrevemos esse livro com a consciência de nossa dívida para com as ricas verdades bíblicas que recebemos da igreja cristã ao longo da história. O que eles querem dizer com isso? Que os adventistas não inventaram a roda, mas nós somos herdeiros daqueles que vieram antes de nós. Agora, o que aconteceu no adventismo? O adventismo reuniu e sistematizou todas as doutrinas que os outros cristãos haviam estudado ao longo dos séculos e colocou isso no seu bojo doutrinário, o que ninguém tinha feito. Então por que é que os adventistas guardam o sábado? Nós descobrimos o sábado? Quem descobriu o sábado? Em tempos modernos, os batistas do sétimo dia. E os adventistas aprenderam sobre o sábado com uma mulher batista do sétimo dia, chamada Raquel Oakes, e com o pastor dela, que depois se converteu, Thomas Preble. Com eles. Por que é que os adventistas acreditam na santificação? Por que nós aprendemos isso? Com os metodistas. Nós cremos na Trindade. Os católicos desenvolveram isso antes de nós. Nós cremos no batismo por imersão. Com quem aprendemos isso? Com os batistas. Então, quando você analisa a crença adventista, você percebe que nós somos herdeiros. Para usar George Knight, ele diz assim: o que é essencialmente adventista no adventismo? E ele fala então da reforma de saúde, da doutrina do santuário,
do ministério bifásico de Cristo, do dom profético. Aí nós estamos falando de coisas que são essencialmente adventistas no adventismo. Foi no meio da igreja, no decorrer da sua história, que nós desenvolvemos isso, quando ninguém tinha feito. No mais, nós somos herdeiros. É isso que está dizendo o livro Nisto Cremos. E ele continua: cuja compreensão sucessiva de nova luz conduziu a igreja em direção ao entendimento mais amplo do caráter de Deus. E reconhecemos que esse entendimento é sempre o quê? Progressivo. E citou lá Provérbios 4,18, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, no adventismo, nós fazemos uma separação entre doutrina e crença. É por isso que você pega o livro Nisto Cremos, e lá não diz assim, as 28 doutrinas da igreja adventista. Está assim lá? Tá. As 28 crenças fundamentais. Porque nós diferenciamos crença de doutrina. O que é doutrina? É uma realidade descrita pela Bíblia. E o que é crença? É a compreensão acerca da realidade. Então, a doutrina bíblica sempre será doutrina. Ela é uma realidade da Bíblia. Agora, a nossa compreensão dessa realidade, ela é progressiva. Haja visto o tema da justificação pela fé. É uma doutrina bíblica, mas a nossa compreensão dessa doutrina, ela é progressiva. Ela deu um salto na década de 1890, principalmente por causa da crise em 1888, lá em Minneapolis. E abrindo um parênteses, é interessante como as crises ajudam essa igreja. Toda vez que há uma crise, o povo tem que voltar para a Bíblia e o resultado é benéfico para nós. Eu vou dar um exemplo para vocês em Apocalipse capítulo 13, verso 18. Aqui está um exemplo para mostrar para vocês a seriedade com que a igreja adventista encara todos os temas da Bíblia e a sua forma de interpretar o texto sagrado. Apocalipse 13, 18 diz: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é o quê? 666. Então, as pessoas se perguntam, como nós podemos identificar esse número 666? Então, na igreja, você vai ter dois grupos de intérpretes. O primeiro grupo utiliza a gematria. O que é gematria? É conferir valor numérico a uma letra de um alfabeto. Isso é gematria. Você pega uma letra, atribui a ela um valor numérico e chega a uma soma total. Isso é gematria. Tem gente que interpreta Apocalipse 13, 18 à luz da gematria. Esses que assim o fazem, pega a expressão vicarius filii Dei, soma os valores em latim e o total vai ser 666. Então isto foi praticado no meio adventista por décadas. E a igreja, há também décadas, nos ensina a não praticar isso. E por certo você já ensinou isso em algum estudo bíblico, né? Quem já ensinou esse estudo bíblico? Levante a mão. Só os corajosos levantam, né? Como é que surgiu essa história de vicarius filii Dei no adventismo? Vamos lá. A expressão mais plausível que, a nosso ver, sugere o número da besta é um dos títulos aplicados ao Papa de Roma. É o seguinte: vicarius filii Dei, substituto do Filho de Deus. Quem disse isso? Uriah Smith. Quem foi Uriah Smith? O primeiro teólogo da igreja. Então ele, pelos estudos dele, no seu livro sobre Apocalipse, ele colocou isso lá. Ele aplicou então a gematria, o 666. J.N. Andrews, o primeiro missionário oficial além-mar dessa igreja, publicou um livro também sobre o Apocalipse. Os três anjos de Apocalipse 14.
Ele foi publicado esse livro na sua reedição em 1887. Quando J.N. Andrews reedita o seu livro, ele pega o mesmo conceito de Uriah Smith, do Vicarious Silly Day, e coloca no seu livro. Quem era J.N. Andrews? Segundo Ellen G. White, a pessoa mais preparada que nós tínhamos na igreja na hora de se escolher um missionário para enviar além mar. Eu não sei se você sabe, mas J.N. Andrews, ele sabia todo o Novo Testamento de cor. E ele disse assim certa vez: se perderem o Novo Testamento, eu posso reproduzi-lo palavra por palavra. Não sei se faria com todo o Velho. Enfrenta no debate? Aí esse homem publica um livro de Apocalipse e coloca lá a gematria que começou com Uriah Smith. Aí aconteceu o seguinte: aqui nas terras tupiniquins do Brasil, esta gematria de Vicarious Silly Day foi divulgada através de obras como de Araceli Melo, Roy Alan Anderson, Mary Maxwell, Daniel Belvedere. Esses autores colocaram em todas as suas obras, aqui pode entrar outros, Henry Feyerabend, o Apocalipse verso por verso. Então, você pode incluir outras obras que colocaram lá o Vicarious Silly Day. Então, no Brasil se espalhou a interpretação do Vicarious Silly Day, principalmente com Daniel Belvedere, que escreveu o seminário As Revelações do Apocalipse, que nós usamos aí em todas as igrejas para divulgar o Vicarious Silly Day. Agora a igreja desde 1980 orienta a não se ensinar o Vicarious Silly Day. Mas como a igreja é um mecanismo mundial que se move lentamente, as coisas não são tão rápidas quanto nós gostaríamos que fossem. Agora, por que é que nós não devemos usar o Vicarious Silly Day? Então vamos lá. Pelo menos 5 argumentos. O primeiro deles: falta de apoio histórico. Não há apoio histórico para Vicarious Silly Day. C.T. Everson era um fotógrafo adventista norte-americano. Ele foi para Roma visitar o Vaticano. Teve acesso a uma das salas onde estão as mitras, as tiaras papais que os papas usaram na Idade Média. E ele fotografou essas tiaras. Voltou para os Estados Unidos e deu uma dessas fotos de presente para o pastor W.W. Prescott, que era um grande evangelista da igreja. Essas tiaras começaram a ser usadas pelo pastor Prescott para mostrar a autoridade papal da Idade Média. Aí um artista da casa publicadora nossa pegou uma das fotos e colocou na tiara a expressão latina Vicarious Silly Day. Aí o pastor Prescott pegou a foto, agora escrito Vicarious Silly Day, e continuou seus evangelismos. Quando a igreja soube que ele estava usando uma foto, entre aspas, manipulada em Photoshop, a igreja disse: não faça isso, porque na foto original não tem esse nome. E ele parou de fazer. Mas quando ele parou de fazer, as penas já haviam sido espalhadas ao vento. E foi assim que nasceu a tradição de que na mitra papal tem um 66 ou está escrito Vicarious Silly Day, quando nunca esteve. Você entende que não há apoio para isso? E essa expressão Vicarious Silly Day, ela só aparece num único documento da Igreja Católica, que é a doação de Constantino. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse documento. Segundo argumento, por que não usar a gematria? Violência à língua original. Se o Apocalipse foi escrito em grego, por que usar o latim para interpretar um dos seus textos? Me responda você agora. Se o Apocalipse foi escrito em grego, eu vou usar o latim para interpretar um texto dele? A analogia que eu faço
é você querer defender que o ladrão na cruz não foi para o céu usando vírgula. Pega lá o texto de Lucas, aí você diz assim, não, Jesus falou assim, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aí você põe a vírgula onde você quer, né? Aí vem um espírita, não, ele diz assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Aí fica a briga lá onde botar a vírgula. Qual é a contribuição dessa discussão para interpretar grego? Que nem vírgula tem. Nenhuma. Então você brigar com regras gramaticais da língua portuguesa para interpretar o grego, isso é muita ignorância. Querer pegar o latim é ignorância igual. Se a gente aplica o vicário Silidei para o 666, por que não aplica para o 1260, por 42 meses, por 1000 anos? Por que só esse período, só esse título, só esse número? Terceiro ponto, a aplicação indevida mesmo da gematria. A contagem de valores numéricos presentes em letras de uma palavra não era uma prática latina costumeira, não era. A gematria não era usada pelos romanos, e mesmo em seu uso corriqueiro, sempre se partia do nome para o número e nunca do número para o nome. Então até a gematria está errada na forma como ela é aplicada. Quarto motivo, equívoco do título. O título historicamente atribuído ao Papa não seria a forma longa, mas apenas Vicarius Dei ou Vicarius Christi. Então a expressão Vicarius Dei ou Vicarius Christi você vai encontrar em vários documentos da Igreja Católica. O problema é que essas não dá 666. Só dá o Vicarius Filii Dei. E esse Vicarius Filii Dei só aparece em um único documento da igreja. Qual é o documento? Doação de Constantino. Mas qual é o problema? O problema é que séculos depois desse documento ter sido escrito, a própria igreja romana disse que ele é falso. Então a igreja chegou à conclusão de que o documento, a doação de Constantino, foi manipulado pelos papas da Idade Média para ensinar que autoridades que um dia repousaram no imperador, agora havia sido dada para o bispo de Roma pelo próprio imperador. Então eles forjaram um documento. E a própria igreja, séculos depois, diz que esse documento é falso. Ou seja, nós estávamos baseando nossa interpretação profética num único documento que a igreja disse é falso. Quinto motivo para não usar: procedimento exegético supérfluo. Estudiosos chegaram à conclusão de que a besta de Apocalipse 13 era de fato o sistema papal, sem fazer uso da identificação do 666 com o suposto título Vicarius Filii Dei. E o primeiro a concluir que essa besta era o poder papal foi Robert Fleming Jr., que viveu de 1660 a 1716. Antes de ter um único adventista sobre a face da terra, já havia gente dizendo que o poder papal de Apocalipse 13 era o papado. Então nós não precisamos do 666 para chegar a essa conclusão. Bom, se eu não posso usar Vicarius Filii Dei, o que eu faço então com o 666 de Apocalipse 13, 18? Eu tenho agora um segundo grupo de intérpretes na igreja que não usam gematria, mas eles entendem que no Apocalipse o método correto deve ser interpretar o 666 como um número simbólico, assim como se faz com 144 mil. Então 144 mil é um título dos salvos vivos na volta de Cristo. O 666 é um título desse poder antagônico a Deus nos tempos do fim. Aí nós temos que partir então para a intertextualidade. O que é isso? É quando você encontra referências do Novo Testamento no Antigo Testamento. São textos similares, parecidos, textos correlatos,
E aí você vai juntando esses textos para chegar a uma interpretação. Aonde que eu encontro uma intertextualidade para Apocalipse capítulo 13? Eu encontro isso em Daniel capítulo 3. Então, o texto que mais se conecta com Apocalipse 13 é Daniel 3. Porque os elementos são afins, são comuns. Por exemplo, o tema de Daniel 3 é a adoração. E qual é o tema de Apocalipse 13? A adoração. Se alguém não adorar a besta e a sua imagem. Lá em Daniel 3, eu tenho um decreto de morte. Quem não adorar, vai parar na fornalha de fogo ardente. Em Apocalipse 13 também tem um decreto de morte. Quem não adorar a besta, vai morrer. Apocalipse 13, 15. Lá em Daniel 3, eu tenho uma imagem. Uma imagem foi erguida na planície de Dura, para que todos a adorassem. No capítulo 13 de Apocalipse, você tem a segunda besta fazendo uma imagem à primeira besta. O mesmo termo. Em Daniel 3, você tem uma imagem de 6 côvados de largura e 60 de altura. Por que é que essa imagem tem 6 de largura por 60? Porque os babilônicos criaram um sistema sexagesimal. Eles eram matemáticos. E o número 6, da largura da imagem, é o menor deus de Babilônia. Ele era representado pelos 6. E o número 60 representava Marduk, o maior deus de Babilônia. Então, por que ela tinha essas dimensões? Porque ela era uma representação de todo o politeísmo que havia em Babilônia. E os 600 era um número que os babilônicos usavam para se referir a todos os deuses. Quando eles queriam referir-se a todos os deuses, eles usavam o número 600. Agora você tem um 600, tem um 60 e tem um 6. Igualzinho em Apocalipse 3. Lá em Daniel 13, você tem um remanescente. Lá ele tem nome: Ananias, Misael e Azarias. Em Apocalipse 13, você também terá um remanescente. Eles se guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Em Daniel 3, você teve um livramento miraculoso. Eles foram lançados dentro da fornalha e não se queimaram. Em Apocalipse 13, você tem um livramento miraculoso. E Ellen G. White disse: quando os inimigos da verdade estiverem para dar fim ao povo de Deus e levantarem suas espadas, elas cairão por terra como a palha. E nós sabemos que após o fechamento da porta da graça, nenhum santo perderá sua vida mais. Ou seja, o decreto de morte de Apocalipse 13 não vai matar nenhum santo. Então haverá também um livramento miraculoso. Conclusão. Assim, o número 666 representa mais um sistema em vez de um indivíduo. E como é usado no sentido simbólico, ele não pode ser uma marca literal. Ele representa o poder que nesse momento da história vai ficar contra Deus. Foi assim que a igreja concluiu na década de 80. E tem orientado a todos nós a seguirmos esse tipo de interpretação. Ou seja, a igreja não está refém daquilo que ontem ela disse ser certo, ou ontem ensinava. A igreja está constantemente em crescimento, em estudo. A doutrina, ela é uma verdade bíblica, mas a crença é a compreensão acerca dessa doutrina. E é isso que nós temos que aprender, para não ficarmos parados no tempo e no espaço. E olha esse texto extraordinário de Ellen G. White. Não há desculpas para ninguém assumir a posição de que não há mais verdades a serem reveladas e de que todas as nossas visões da Bíblia não têm qualquer o quê? Erro. Ninguém deve dizer que as nossas visões são perfeitas. Pode ser que amanhã ou depois a gente descubra um novo ingrediente. E você quer ver o mais recente que eu conheço? A igreja sempre ensinou que Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, dia 14 de Abib, porque o Cordeiro Pascal morria no 14º dia do mês, de acordo com Êxodo 13, verso 5, Êxodo 12, versos 5 e 6.
Aí os teólogos olhavam para a gente e diziam assim: eles pregam isso, mas quando você vai para os melhores calendários, lá no ano 31, não existe nenhuma sexta-feira 14 no mês de Abíb. E sabe o que havia em nossa teologia? Uma inconsistência. Aí um leigo dessa igreja, advogado, tradutor juramentado, que frequentava a igreja central de Vitória, começou a estudar e chegou à conclusão de que a sexta-feira do dia da morte de Cristo não foi dia 14, mas foi dia 15. Aí os nossos críticos enxergaram uma sexta, dia 15, lá no mês de Abíb do ano 31. E ele então escreveu um documento dizendo que Jesus morreu numa sexta-feira, mas não era 14, era 15. Resolveu o problema. Então, a igreja não vai parar de estudar a Bíblia. E pode ser que a gente avance em conhecimento ainda. Mas você percebe o compromisso que tem a igreja com a verdade? Então, por que eu sou adventista? Porque a igreja se preocupa em ser uma igreja bíblica. Nós não temos nada que esconder de ninguém. A nossa função é apenas ensinar a Bíblia. Eu termino com essa história. Aqui está um grupo que participaram das gravações do Bíblia Fácil há algum tempo atrás. Quando eu fiz o apelo para batismo para essa turma, vários ficaram de pé. E enquanto eu estava desmontando o equipamento, depois de haver orado com eles, 4 do grupo aí se aproximou e disse assim: pastor, nós queremos ser batizados. Eu disse: eu sei, eu vi vocês de pé na hora que eu fiz o apelo. Não, a gente quer agora. Eu falei: olha, agora eu não posso batizar vocês. Eu vou explicar como funciona. Vocês vão voltar para as cidades de vocês. Nós vamos colocar um pastor para auxiliar vocês. Vocês farão alguns estudos adicionais. E quando vocês tiverem então preenchido a ficha batismal, aí vocês serão batizados. Eles entenderam e saíram. Eu estava desmontando ainda o equipamento, aí voltou uma garota e disse: pastor, eu quero ser batizado. Eu disse: mas você não entendeu o que eu acabei de explicar? Ela falou assim: pastor, eu entendi, mas você não conhece a minha história. Eu disse: tá bom, e qual é a sua história? Pastor, você sabe por que eu vim para cá? Eu sou membro de uma igreja há 10 anos. E a minha igreja só acredita na revelação do presbítero. Mais nada. Nós somos aconselhados a nunca se aproximar de um adventista. Porque vocês são uma seita que faz lavagem cerebral. Mas um dia meu esposo chegou em casa e porque eu gosto de cozinhar, ele comprou a antena da Sky e colocou na minha casa para assistir os programas de culinária. E eu comecei a assistir, mas um dia procurando os canais, cheguei no Novo Tempo, comecei a assistir, e quando eu vi vocês ensinando o que ensinavam, eu chamei meu esposo e disse: olha, eles estão ensinando coisas na Bíblia que nós nunca ouvimos falar. E o meu esposo disse assim: cuidado, que esse povo não aceita, não liga mais nesse canal não. Mas eu não obedeci meu esposo e continuei assistindo. Um dia eu entrei numa crise tão grande assistindo, que eu caí de joelhos e perguntei assim: Senhor, se esse povo tem a verdade, o Senhor tem que me revelar agora se eles têm a verdade ou não. E ela orou pedindo revelação. No dia seguinte, o telefone na casa dela tocou. Quando ela atendeu, era o produtor do programa Bíblia Fácil, dizendo que ela tinha sido escolhida para participar do programa Bíblia Fácil. E ela falou assim: eu fui escolhida? Foi. Escolhida de quê? Não me inscrevi em nada. Como é que você sabe meu nome? Como é que você sabe meu telefone? Não me inscrevi em lugar nenhum. E o produtor, sem saber nada do outro lado, falou assim: não sei, o seu nome está aqui. Vou estar aqui como você se inscreveu para participar do programa. E quando o produtor falou que o nome dela estava lá e o telefone dela, ela pensou assim: mas não foi isso que eu pedi ontem a Deus? Um sinal? Esse é o sinal. Não, deixa meu nome, eu vou. E ela foi participar sim do programa.
E depois de tempos é que nós descobrimos que um concunhado dela a inscreveu sem que ela soubesse. E ela falou assim: por isso eu vim parar aqui, pastor. E quando o senhor fez o apelo para o batismo, eu peguei o meu telefone, logo depois do programa eu liguei para casa e falei para o meu esposo assim: eu vou me batizar na igreja adventista. E ele falou do outro lado: se você se batizar, você nem precisa voltar para casa mais. O casamento está acabado. Pastor, eu não tenho mais igreja, eu perdi minha família, porque são todos da igreja, agora acabei de perder meu esposo. E o senhor não vai me batizar? Na hora, você começa a garoto para a piscina e aí está o resultado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem pressa. E essa verdade que nós cremos tem que ser levada a todas as pessoas. E é incrível quando você começa a apresentar essas verdades e as pessoas dizem assim: como que eu estou numa igreja há décadas e nunca me disseram nada sobre isso? Como que eu estou na igreja há tanto tempo e nunca me ensinaram nada sobre isso? E você percebe que esse povo não sabe nada de Bíblia. Sabe por quê? Porque os seus líderes não estão ensinando. Então essa igreja tem um compromisso com a verdade. Amém. E nós vamos pregar essa verdade para que Jesus logo possa voltar. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e que nós temos esse mesmo compromisso.